Muito boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Uma tarde inteira dedicada à lei anticorrupção. E, na verdade, eu vou fazer as considerações relacionadas ao início da lei anticorrupção. Até pensei assim, poxa, de repente a gente podia ter começado em vez de estar terminando, mas não tem problema. Porque, de certo, que os aspectos que eu vou tratar foram aspectos ainda não tratados. Eu espero que seja dessa maneira. Tem uma introdução necessária para a gente falar da lei anticorrupção. É entender que a lei anticorrupção ela faz parte de um conjunto de instrumentos de combate à corrupção que é aurido, que é procedente, que é derivado do direito internacional. Essa é a primeira coisa. O Panza acabou de falar aqui das convenções. Há um conjunto de mecânicas que combate a corrupção num plano internacional a partir de uma nova percepção acerca do fenômeno da corrupção como um fenômeno que envolve antes o agente corrompido do Estado, funcionário público, e antes não o agente corrompido, mas o corruptor, o agente corruptor privado. Então eu quero dizer para vocês que houve uma modificação na perspectiva de tratamento da corrupção histórica, tradicional, talvez arraigadas nas nossas cabeças. Quer dizer, quando a gente pensa em corrupção, o que nos vem à cabeça? O funcionário público corrupto. Na nossa cabeça, corrupção é uma questão ligada à administração pública. Na nossa cabeça, a corrupção é coisa ligada ao funcionário público desonesto. Então, a gente enxerga o fenômeno da corrupção como um fenômeno ligado à coisa pública. O direito penal faz isso tradicionalmente. No direito penal brasileiro, como na maior parte dos modelos tradicionais de direito penal, o crime de corrupção é um crime de particulares contra a administração pública e o crime de corrupção passiva é um crime de funcionário público contra a administração pública. Ora, onde se enxerga aí o setor privado? Se a ênfase está no setor público, o setor privado fica diminuído. E esse olhar sobre a corrupção, ele deitou consequências históricas por muito tempo nas legislações do mundo inteiro. Então, por exemplo, na Espanha, o crime de corrupção ativa, que é aquele que o corruptor pratica, pagando um suborno para o funcionário público, tinha pena menor que o crime de corrupção passiva. Vê que interessante isso. A legislação alemã, de até algum tempo, ela permitia, olha só que interessante, que empresas alemãs que tivessem que corromper funcionários públicos em países estrangeiros, abatessem do imposto de renda delas, falaram disso hoje, não? Abatessem do imposto de renda delas o valor pago em propina. Então, por exemplo, a Siemens, ela corrompia, sei lá, a Prefeitura de São Paulo, pois ela tinha o direito de abater do seu imposto de renda como custo o valor pago em propina, pela legislação alemã. Pela legislação alemã. Então, vê que esse olhar é um olhar que diminui o agente privado, enxerga ele como quase um coadjuvante, alguém que, coitadinho, é obrigado a se submeter ao pagamento do suborno, é obrigado a corromper para participar do jogo, para participar do negócio. Então, ele é quase uma vítima, porque sem que ele pague aquele suborno, ele não tem como participar de um setor da área da vida que o Estado controla, que o Estado regulamenta, que o Estado licencia. Então, o único jeito dele participar, coitado, é ele se submeter, se ajoelhar diante dessa imposição. Na verdade, a gente sabe que, tecnicamente, a diferença entre a corrupção e a concussão é que a concussão é imposta, o pagamento, enquanto a propina é meramente solicitada na corrupção. Mas, enfim, sempre se enxergou dessa maneira, um particular quase como uma espécie de vítima de funcionários públicos malvados. Esse olhar ele está absolutamente superado na cena internacional. E a nossa lei anticorrupção, ela é só uma evidência da superação desse panorama, da superação desse olhar. Eu mesmo notava isso há uns anos atrás, vocês vão lembrar desse episódio,
até porque ele se liga ao Renan Calheiros, que está na cena dos noticiários do dia a dia, pois há coisa de quase uma década ele também estava. Se descobre que ele pagava, as duas empresas de construção civil, Mendes Júnior e Gautama, pagavam propina da qual se retirava o dinheiro para ele bancar alimentos de um filho que teve com uma amante. Lembram disso? Enfim, a pensão do Renan Calheiros era paga por duas construtoras. Isso apareceu no noticiário. E foi o suficiente para que daí se revirasse a vida do Renan Calheiros do avesso. E descobriram outras tantas irregularidades que ele foi obrigado a sair da presidência do Senado, cargo que ocupa hoje, e renunciar para poder ser reeleito. Num país sem memória, ele é reeleito. Mas o interessante daquilo é que, na época, eu escrevi um artiguinho na Gazeta dizendo assim, vem cá, se faz uma devassa da vida do corrupto, mas não tem uma lâmpada acesa sobre o corruptor? Vem cá, se as empresas, essas duas, Mendes Júnior, na época, acho que era Mendes Júnior, posso até estar errado, mas a lembrança é Mendes Júnior e Gautama, se elas corrompem o terceiro cargo da República, quarto cargo da República, o que elas fazem nas prefeituras, milhares, centenas de prefeituras junto às quais mantêm contratos? Me é lícito pensar que então a coisa é muito pior? Lógico, porque se aquilo é feito em relação a esse quarto cargo da República, quanto mais em relação aos vários e disseminados pequenos agentes de poder espalhados pelo Brasilzão, junto a quem essa empresa mantém relações contratuais. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que a imprensa não olhe só para o corrupto, isso não é exonerar o corrupto, mas acenda uma outra lâmpada. Além da lâmpada acesa sobre o corrupto, que haja uma lâmpada acesa sobre o corruptor. E essa devassa que se faz da vida do corrupto, que se faça uma igual devassa da vida do corruptor. Me causava estranheza que não havia um olhar dirigido ao corruptor, como se o fenômeno da corrupção não dependesse de dois. Como se o sujeito corrupto, da onde vem a propina? Do nada, vem do vazio, é geração espontânea. Então, veja, é natural então que a minha inquietude, ela era uma inquietude, até como promotor de justiça, né, uma inquietude de que não se percebia no plano da mídia que a corrupção é, abre aspas, coisa de dois, fecha aspas. Essa percepção não existia. E eu comecei a estudar aquele tema. Disse, deixa eu ver como é que está isso na panorâmica internacional. Será que no exterior também a percepção é essa? Será que a percepção que, inclusive, impacta no ordenamento jurídico é essa? E aí eu descobri coisas muito importantes. A primeira delas, existe uma lei de 1977 nos Estados Unidos, a FCPA, né, que é a lei que trata da corrupção de funcionários públicos estrangeiros, que é um verdadeiro marco no combate à corrupção, porque ela é uma mostra de um giro de olhar, de um novo olhar que desloca o centro da análise do corrupto para o corruptor. Indicando que o bem jurídico que se protege na corrupção e que se violenta quando alguém paga a sua propina, não é a administração pública, pode até ser, mas junto dele tem um outro bem jurídico, e esse interessa particularmente aqui nessa federação, que é a ordem econômica. Então, é importante entender o fenômeno da corrupção hoje como fenômeno subjacente à violação da ordem econômica. Então, é disso que a gente tem que tratar um pouquinho. Por que a corrupção violenta a ordem econômica? Foi trabalhado isso aí hoje? Vamos trabalhar um pouquinho isso. Vamos entender. Por que há uma violação da ordem econômica? A ordem econômica é um bem jurídico amplo, é um guarda-chuva. E ele tem vários aspectos que o compõem, desde a proteção ambiental até a lealdade concorrencial, passando por sadias relações de consumo, passando por uma relação com o governo no campo das obrigações previdenciárias saudável. Enfim, é um guarda-chuva esse conceito ordem econômica. Mas a corrupção, ela produz um fenômeno macroeconômico e ela produz um fenômeno no plano microeconômico que tem que ser conhecido. É o seguinte, vamos a partir de um exemplinho, uma historinha inventada aqui. Então, supõe que uma empresa que produz café, né,
um funcionário dessa empresa, ou dirigentes dessa empresa, pagam propina à Prefeitura de Curitiba para que ganhem uma concorrência para a Prefeitura comprar café. Por cafezinho dos funcionários. E agora, olha que legal, eu vou fazer um paralelo. Essa mesma empresa, os seus donos, pagam propina para o gerente de compras do grupo Gerdau, ou da Bosch, ou da Renault, para que a Renault, a Bosch ou a Gerdau comprem o café dele, que se distribui lá nas cantinas da empresa, etc. A pergunta primeira é a seguinte: o que vai acontecer com o produtor de café concorrente? Ele vai ganhar ou perder uma oportunidade de negócio quando ele tem um concorrente desleal? Ele tem como concorrer e vender esse seu café para a Prefeitura de Curitiba? Ou vender esse seu café para a Gerdau? 2 grandes compradores. Quando ele concorre com um desonesto, que paga uma propina para o funcionário encarregado da compra, uma participação no ganho, seja na Gerdau, seja na Prefeitura. Qual que é o único jeito dele concorrer? Só tem um jeito, é ele também pagar propina. Isso gera o fenômeno que o Miguel Barro Fernandes, que é um criminólogo espanhol, chama de efeito de ressaca, que é uma figura de linguagem. Ressaca a gente sabe, né? Quando a onda do mar recua, né? Ela deixa um espação, mas quando ela volta violentamente. Então, quando o primeiro paga uma propina, ele gera um fenômeno muito parecido com uma onda de mar que recua para depois avançar violentamente, exigindo de um segundo que queira concorrer e vender café para a Prefeitura e para a Gerdau, que também seja honesto ou desonesto? Desonesto. Esse é o efeito de ressaca. Este segundo, por sua vez, então diz, bom, eu também quero tentar vender café. Vou eu, então, oferecer uma propina maior? O que isso exige do terceiro produtor de café? A mesma coisa. E, por sua vez, gera uma nova ressaca sobre o quarto produtor de café, que gera uma nova ressaca sobre o quinto produtor de café, e isso vai num crescendo, o que configura um efeito chamado efeito em espiral. Porque, de fato, essa ressaca se produz tantas quantas vezes tu tem agentes do setor econômico da vida, cafeeiros, produtores de café, cafeicultores, que queiram vender para a Gerdau ou para a Prefeitura. Chega a um certo ponto que o setor do comércio de café, ele está contaminado, ele está doente, ele está endemicamente acometido da desonestidade, de uma tal forma que ele expele concorrentes honestos. Todo aquele produtor de café que quiser concorrer em bases honestas, nesta área da vida, comércio de café, ele não tem espaço. Ele que se cria em outro lugar. Naturalmente que isso gera um outro efeito macroeconômico, porque tem redução daí de produtores, de modo que eu tenho um grupo menor de produtores e menos opções para os consumidores. Isso implica no futuro até mesmo em monopólio ou oligopólio de preço. Efeito macroeconômico. Macroeconomia todo mundo sabe, né? Da porta da empresa para fora, os indicadores gerais que diz respeito a toda a ambiência econômica. Agora, que efeitos microeconômicos existem? Isso é, da porta da empresa para dentro. Eu me lembro quando eu fiz administração de empresas aqui na Federal, a gente estudava macroeconomia e microeconomia, né? A microeconomia da empresa para dentro, da porta da empresa para dentro. Quais são os efeitos microeconômicos que esse fenômeno de corrupção produz? Seja na Prefeitura de Curitiba, seja na Gerdau, desse vendedor de café. É o seguinte, o acionista da empresa produtora de café, o que ele descobriu no momento em que gerentes, altos funcionários corromperam a Prefeitura de Curitiba, pagando propina, ou pagaram um suborno para o gerente da Gerdau? Que tem dinheiro que é contabilizado ou não contabilizado girando na atividade negocial? Dinheiro não contabilizado, porque o suborno não pode ser contabilizado no caixa, não pode ser, é um caixa 2. E se tem caixa 2 e dinheiro não contabilizado girando, que certeza eu como acionista tenho de que a remuneração que eu recebo é justa pelo meu investimento? Porque se o dinheiro corre paralelo à administração, mas quais certezas eu tenho de que as informações de mercado, aquelas que são da publicidade, da publicação de balanço e balancetes mensais, se aquilo é adequado, se aquelas informações são verdadeiras?
Isso espanta o acionista. Pode ser que o acionista pense, não, mas a empresa vai crescer com essa corrupção, porque imagina com a Gerdau agora comprando dela, não precisa vender para mais ninguém, a Prefeitura de Curitiba. Só que isso é um ganho a curto prazo, mas evidencia que tem algo errado dentro da estrutura empresária, que pode estar prejudicando ele, acionista. Esse é um efeito microeconômico na empresa a qual pertence quem paga o suborno. Agora, a unidade a que pertence a pessoa que foi subornada, a Prefeitura de Curitiba, ou a Gerdau. Qual é que é o efeito microeconômico para a Prefeitura e para a Gerdau? É muito simples. Quem paga a propina obterá uma vantagem maior ou menor do que pagou? Ninguém vai pagar a propina para sair com menos. O cara tem que receber mais do que o valor da propina. Isso significa, então, que numa conta matemática, ele tem que tirar mais do que ele pagou. Esse mais do que ele pagou, certamente vai ser pago não por quem recebeu o suborno, mas pela pessoa jurídica a que pertence quem recebeu o suborno. Quem vai pagar, na verdade, o valor da propina não é o corruptor. No fim, quem paga é a empresa que compra o café, a Gerdau, ou a Prefeitura Municipal de Curitiba que compra o café. Esse valor, no final, é pago no contrato através de superfaturamentos, de aditivos irregulares, etc. Muito bem. Então, eu tenho um fenômeno macroeconômico, que gera efeito em saque e efeito em espiral, que contamina e deixa doentes setores da vida econômica. E eu tenho um efeito microeconômico na empresa a que pertence o corruptor, e efeito microeconômico na pessoa jurídica de direito público, prefeitura, ou na pessoa jurídica de direito privado, ao Grupo Gerdau, a que pertence o corrompido. Então, eu tenho, portanto, violações da ordem econômica num sentido amplo, no aspecto da lealdade concorrencial, porque livre concorrência é livre concorrência em bases leais, artigo 170 da Constituição. Que é impossível quando o ambiente econômico está contaminado pela desonestidade da corrupção. Não existe livre concorrência possível aí. Não tem como concorrer livremente com quem opera de maneira desonesta. É que nem sonegação de imposto. O cara tem vantagem de custos, rebaixa custos e não tem como concorrer. Quem lava dinheiro. O cara lava dinheiro e vem dinheiro de onde não podia vir. Eu não tenho como concorrer se só vem, para mim, dinheiro lícito. A mesma coisa é aqui. Ele ganha contratos com propina e eu não tenho como concorrer com esse cara. Ou eu imito, ou eu saio. Então, a livre concorrência ela é ofendida de morte. E ela é necessária para uma economia sadia. E, de outro lado, as resultantes microeconômicas para acionistas da empresa a que pertence o corruptor e da empresa a que pertence o corrupto, igualmente são violações da ordem econômica. O que eu aprendi com esse papinho rápido desse cara que está falando aqui na frente? Eu aprendi uma coisa muito simples. Em vez de ser uma violação da administração pública, a corrupção é uma violação da ordem econômica. E não interessa, olha que legal, se quem é corrompido é um funcionário público ou mesmo um funcionário, por exemplo, da Robert Bosch ou do Grupo Gerdau. Porque repararam que os efeitos são os mesmos? Por isso que a maior parte das legislações do mundo já caminhou ou está caminhando para criar o crime de corrupção privada, número 1, tipificar um crime que não existia, em que é crime corromper o funcionário da Gerdau, não só o funcionário da prefeitura. Caminha para abolir a diferença entre aquela discussão sobre quem é o corrupto, o sujeito o corrupto, o sujeito ativo do crime de corrupção passiva, que a gente discute, né? Quem é funcionário público. A gente discute isso, quem é funcionário público. Nessas legislações acaba essa discussão. Um exemplo mais recente é de 2010, é a Bribery Act, que é a lei de suborno da Inglaterra. Ela simplesmente acabou com essa discussão. Porque não interessa se o destinatário da propina é público ou privado. Porque o problema não está na destinação, está na origem. E a clivagem, olha agora, não é o corrupto, é o corruptor. Aí é que está a coisa. E deixa de ser uma prática ilícita associada a governo, administração pública, essas coisas, Estado. A clivagem está no corruptor. Eu insisto nisso. Porque a questão é proteger a ordem econômica.
mais do que a administração pública. A administração pública também, mas a ordem econômica. Aí é que é o essencial da coisa, da qual todos nós dependemos. Nós queremos, como consumidores, que os produtos tenham preços justos. Só que se a empresa tem que embutir, se a empresa paga um sobrepreço, a Gerdau, para onde que joga o sobrepreço do cafezinho? Nos custos. E aí quem é que paga? Quem paga é o cara que está comprando vergalhão de aço. E a empresa fica menos sustentável. Quem é que pode sofrer o desemprego? Daqui a pouco é um trabalhador, porque teve que dispensar trabalhadores. Então tem que entender essa coisa. Mesmo que o cara seja de extrema esquerda. O cara tem que entender. Ele tem que entender que ele vive num ambiente econômico em que nós dependemos de relações com empresas e mantemos relações com empresas desde a hora que... Até quando a gente está dormindo, porque a gente está dormindo em cima de um travesseiro produzido por uma empresa. Desde a hora que tu acorda até a hora que vai dormir, durante o sono, enquanto está todo o tempo, tu está mantendo relações negociais de consumo. E tu tem papel social como produtor e como consumidor todo o tempo. Bom, como produtor, as grandes sociologias da produção indicaram isso, né? Marx, Durkheim e Max Weber. E hoje as sociologias do consumo, Gilles Lipovetsky, Baudrillard, Bauman, Zygmunt Bauman, tá? Indicam que a gente se, inclusive, identifica, isso é, nós sabemos quem nós somos pelo que nós consumimos. E eu indico que o outro é pelo conjunto de objetos que o cercam. Bom, então tem que entender isso. E entender que então essa ofensa é grave. Ora, se eu desloco do corrupto para o corruptor, e normalmente o corruptor é uma agência pública ou privada? Privada. Normalmente opera como pessoa física ou através de pessoa jurídica, em ambiente negocial? Jurídica. 3 fenômenos vão acontecer, que são hoje estratégias internacionais que derivam do reconhecimento desse novo enfoque, dessa nova perspectiva. 3 consequências vão acontecer. Primeiro, eu tenho que criar tipos penais de corrupção privada, já falei. Segundo, eu crio proteções das administrações públicas, não só nacionais, mas também estrangeiras. E terceiro, eu crio a responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque ela é a agência corruptora. Isso. Ou quase penal, como é o nosso caso da lei anticorrupção. Deixa eu falar um pouquinho da segunda estratégia, até porque ela está na nossa lei anticorrupção. A nossa lei anticorrupção pune pessoas jurídicas que violentem, mediante corrupção, administrações públicas nacional e estrangeiras. Alguém pensa assim, por que raios o Brasil resolveu proteger a administração pública estrangeira? Por que a gente protege a administração pública da Bolívia, do Chile, de Angola? Afinal de contas, a administração pública de Angola é problema de angolanos e da Bolívia de bolivianos. Nós temos que proteger a administração pública brasileira. E os alemães achavam isso, eles têm que proteger a administração pública alemã. Por isso que quando a empresa corrompia no exterior, ela não era nem punida e ainda tinha abatimento de imposto de renda. Agora, o que mudou? Mudou que eu não mantenho mais aqui uma ofensa, uma infração à administração pública, mas é a ordem econômica. Viu? E se é a ordem econômica, então a empresa brasileira que corrompe no Paraguai pode ser uma produtora de café. Impede a produtora de café aqui do Paraná, pertinho ali do norte do Paraná, a vender no mesmo local no Paraguai. Entenderam isso? Então, por isso que a nossa lei anticorrupção fala da violação de administrações públicas estrangeiras. Não precisava ser só pública, não. Mas, enfim, isso evidencia uma estratégia de extraterritorialidade. Os países passam a proteger administrações estrangeiras. Porque, a rigor, o que eles estão protegendo não é nem a administração pública, é a ordem econômica. Passa pela ideia da existência de corrupção privada e passa pela exigência de que, então, esse grande foco de corrupção pelo lado do corruptor, que é a pessoa jurídica, empresária, muitas vezes, implemente mecanismos de prevenção e se lance ao gerenciamento dos riscos de corrupção que provém da sua própria atividade. Enfim, não é por outra razão que esse simpósio se chama, como é? Compliance? Como é? E lei anticorrupção. Porque, na verdade, o papo do compliance, ele não é uma modinha, ele é o fruto, o produto acabado desse influxo de 40 anos, que vem a partir de 77 com a FCPA,
depois com a convenção que combate corrupção de administração pública estrangeira da OCDE, da Organização para o Comércio e Desenvolvimento Econômico, tá? E da Convenção da ONU de 2003, que agasalha todo esse conjunto de orientações. Todas essas convenções falam de corrupção privada, todas essas convenções falam da adoção de mecânicas de controle interno e prevenção por pessoas jurídicas de direito privado, de prevenção de corrupção, dizendo, olha, não é mais um problema do Estado corrupto ou de funcionários públicos, é um problema das pessoas jurídicas que agasalham agentes corruptores. Elas, porque produzem o risco desta corrupção, terão também que, junto do Estado, se aliar no combate e na prevenção. Daí é que se fala de programa de compliance. Claro, estou falando aqui de criminal compliance no segmento específico do combate à corrupção. Evidentemente que eu posso falar de criminal compliance em relação a uma série de outros crimes, crimes ambientais, e o compliance não é necessariamente criminal. Né? Quer dizer, programas de compliance são para cumprimento de normas. Tá bem? Enfim, eu quis só fazer um traçado desse ambiente que me parece necessário. Bom, agora deixa eu concentrar um pouquinho na estratégia da responsabilidade das pessoas jurídicas, clivando-se a análise no corruptor e na nossa lei anticorrupção como uma consequência, como um efeito dessa estratégia de responsabilizar entes coletivos. Então, veja, direito civil não serve indenizar, porque o risco do cara que tem que indenizar se for descoberto é, no máximo, ficar como estava. Ou seja, sem a vantagem que obteve. Ele só tem que devolver. É pela mesma razão que, para trabalhar de uma maneira bem simplesinha, que não interessa, por exemplo, o direito civil em furto. Qual que é o risco do ladrão no furto, se for só direito civil? Bom, eu tenho que devolver o carro. O máximo que vai acontecer é que ele volta a andar de ônibus. Mas, espera um pouquinho. O máximo que pode acontecer é eu voltar a estar como eu estava antes? Vale a pena ou não vale a pena tentar, então? Bom, se o máximo que pode me acontecer é isso, vale muito a pena tentar. Olha, com uma relação de custo-benefício muito atraente. Né? Ou seja, o direito civil não é preventivo. O direito civil não previne. O direito civil não previne. Saídas para responsabilizar o ente coletivo, então, passam pelo direito administrativo e pelo direito penal. Com mecânicas em que eu posso juntar os dois setores. Professor, dá para juntar os dois setores? É a cara do direito de hoje. Quando eu me formei, ainda era possível falar, embora a gente já discutisse, dos grandes armários do direito público e do direito privado. Né? Cada um com as suas gavetas. O armário do direito público tinha lá a gaveta do direito administrativo, do direito penal, do direito tributário. O armário do direito privado tinha lá o seu direito empresarial, antes comercial, hoje empresarial, o direito civil, mas já se discutia direito do consumidor, público ou privado. Bom, é privado, relações privadas, mas tem uma hipossuficiência, uma vulnerabilidade do consumidor tamanha que o Estado está muito presente. Mesma coisa a discussão em relação ao direito do trabalho, relações privadas, mas o Estado compensando a hipossuficiência do trabalhador. Então já se discutia. Agora, ainda era o tempo em que eu tentava jogar os discursos jurídicos como arquiteturas sólidas, na solidez dos grandes discursos típica da modernidade. Hoje se fala muito de pós-modernidade, Bauman, né? Principalmente, outros autores, Lyotard, mas a questão é, o que é pós-modernidade no Bauman? O derretimento dos grandes enredos, os ismos, né? O grande enredo do comunismo, do liberalismo, do nacionalismo, do integralismo, do Plínio Salgado, né? Nauê, a pátria precisa de você. Já viram isso? Não lembram disso? Estudaram isso? Nós tivemos a nossa versão de partido uniformizado, similar ao nazismo. Movidos por grandes discursos, por grandes ideologias, Felipe, por bandeiras coletivas de vida. Essas bandeiras coletivas de vida resultaram num século de guerras, e ele simbolicamente se acaba em 89 na queda do Muro de Berlim, o pequeno século XX de que fala o Hobsbawm. E o fato é que a gente se vê agora sem um grande discurso para seguir. Há a queda dos grandes discursos. Então, uma modernidade sólida dá lugar a uma pós-modernidade líquida. A liquefação dos grandes discursos. Se derreteram os grandes discursos. É engraçado como a arte antecipa a história. Na época dos discursos sólidos, na época do fascismo, do nazismo, e bem na época mesmo,
O Salvador Dalí desenhava relógios que eram como? Todo mundo lembra dessa imagem, né? Que tem uma árvore, um quadro muito legal dele, com uma árvore com os relógios pendurados derretidos, assim. Lembra disso, não? Todo mundo já viu esse quadro e lembra. O relógio se derrete, porque ele, na verdade, na arte, o artista tem essa sensibilidade de antecipar, ele antecipa o que vem. Pois ele antecipa naquele derreter o derretimento das grandes estruturas de discurso, dos grandes discursos, das bandeiras coletivas de vida, e não deu outra. Quer dizer, 70 anos depois, 60 anos depois, a gente está num momento da história da humanidade em que o único discurso que nos une é o individualismo institucionalizado. Cada um tem o seu discurso. Mas o que isso tem a ver com o direito penal, o direito administrativo e a lei anticorrupção? É muito visual. O que tem a ver é que tudo se derrete, inclusive o direito. De modo que eu não tenho agora a gavetinha do direito administrativo bem separadinha da gaveta do direito penal. O que eu tenho são discursos jurídicos liquefeitos e que se unem, que se encontram, criando-se estruturas que eu não sei se são de direito penal ou administrativo, se são figuras intermédias, algo muito parecido com o que já ocorreu na lei de improbidade administrativa. A improbidade administrativa é o quê? É direito penal? É direito administrativo? Penal não é, porque a Constituição diz que não é. Como que ela diz que não é? Porque ela tem um artigo dizendo que, apesar da sanção por improbidades, haverá também sanção penal. Logo, não pode ser sanção penal, a lei de improbidade, senão seria bis in idem. Mas é a Constituição declarando. Agora, vem cá, essa sanção é imposta pelo Poder Judiciário, através de devido processo legal. Nulla pena sine judice, nulla pena sine judicio. Glenn, isso tem cara de quê? Processo penal, porque eu aprendi que na gaveta sólida das sanções administrativas, a imposição se dava por auto-executoriedade e poder de polícia. Direta pela autoridade, normalmente, do poder executivo, que nem o policial quando nos multa na rua. Aquilo sim é uma típica sanção administrativa, com auto-executada através de poder de polícia, não porque é o policial, podia ser um agente da prefeitura em relação ao alvará, pronto. Tá legal? Agora não, a lei de improbidade administrativa são sanções impostas pelo Poder Judiciário, mas não é direito penal, mas então é o quê? E essa lei anticorrupção? Bom, se o direito se derrete, o administrativo se encontra com o penal com o civil com... Isso aqui é a pororoca do direito. Tá? É o encontro das águas. Porque vê, o rito é de ação civil pública. Acabou de falar aqui, o Panzino estava falando do rito de ação civil pública para imposição de sanções, diz a lei, administrativas e civis. Né? As sanções do artigo 6º são puras de direito administrativo, com auto-executoriedade e poder de polícia. As do 19 tem que ter processo, nulla pena sine judice, nulla pena sine judicio. O titular, um deles, é o Ministério Público, que pode, inclusive, pedir pelas sanções do artigo 6º, que a multa é contra a publicidade. Mas não é direito penal? Será que é direito penal disfarçado? Na Itália aconteceu uma coisa interessante. O Decreto Legislativo 231, do ano 2001, criou a responsabilidade administrativa dos entes coletivos por crimes. E aí tem um monte de tipos penais. Quem aplica a sanção é o juiz da vara criminal, quem pede é o Ministério Público. Mas a responsabilidade é administrativa. Por quê? Porque tem uma etiqueta legislativa dizendo isso. Seria uma verdadeira etiqueta ou uma fraude de etiqueta? A doutrina dominante na Itália diz assim, se trata de responsabilidade penal disfarçada de administrativa. Claro, porque como a responsabilidade penal da pessoa jurídica tem uma série de discussões dogmáticas, que eu não vou desenvolver aqui, não é o caso dessa tarde, o fato é que é muito melhor para o legislador chamar a responsabilidade administrativa. Porque com essa simples troca de palavra, não é penal, é administrativa, ele dribla toda a discussão sobre conduta, sobre culpabilidade, não precisa criar uma estrutura dogmática que dê conta do crime do ente coletivo. Tem como criar, professor? Já está criado há décadas. Inclusive, se trabalha com responsabilidade penal da pessoa jurídica, por exemplo, na Inglaterra, desde o século XIX, segunda metade do século XIX. Na França, se trabalhava até a Revolução Francesa. Tá? Então, quer dizer, é bastante tradicional, eu diria, inclusive, que é mais tradicional no direito penal a responsabilidade coletiva do que a negação. O societas delinquere potest, se tu olhar para a história do direito penal, é mais tradicional que o societas delinquere non potest. Mas essa não é a nossa discussão. A discussão é que tu carimba de administrativo e dribla essas discussões.
Foi o que fizeram na Itália. No primeiro momento eu achei que a nossa lei anticorrupção era isso. Está aqui o nosso decreto legislativo 231, similar ao italiano. Hoje, principalmente lendo Klaus Tiedemann, que fala das reações contra o ente coletivo e diz assim, olha, tem reações civis, administrativas, penais, tem reações mistas que combinam desses três setores, dessas três áreas, e tem as medidas quase penais, que são incorporações ao direito penal de medidas de segurança, de medidas extrapenais, como nós temos no nosso Código Penal, efeitos extrapenais específicos e genéricos da sentença criminal. Eu posso trazer tudo isso para o campo do direito penal. Ou eu posso chamar de sanção e não dizer que é penal, ou dizer que não é penal, que é o caso da nossa lei aqui. Ele coloca um carimbão interessante, ele chama isso de medidas quase penais. Medidas quase penais. E até ele é um adepto da responsabilidade penal da pessoa jurídica, e ele diz o quê? Ele diz assim, ó, é importante que o legislador use nomes que não suscitem discussão. Se falar em responsabilidade penal, vai ter tanta gritaria que usa a responsabilidade quase penal. Se tu chamar de pena de multa, vai ter tanta gritaria, porque a empresa não pode sofrer pena, afinal ela não é um ente moral, uma estrutura psíquica, não tem liberdade, livre-arbítrio. Então não chama de pena, chama de sanção, lato gênero, né? Não espécie pena, sanção. Mas a prática é que é tudo multa. Então o adoçamento da linguagem, diz ele, é uma estratégia muito bacaninha para o legislador não ter problema e criar algo que funcione. Ele vai a esse ponto. Viu aonde ele vai? Ele vai a esse ponto. Talvez a gente tenha feito ali um adoçamento de linguagem, talvez a gente tenha aqui um direito penal disfarçado. Eu sempre trabalhei com responsabilidade penal da pessoa jurídica sem problema nenhum. Como eu te falei para vocês, é outra palestra. Tá? Agora, aqui eu tenho ou o direito penal disfarçado ou aquilo que o Klaus Tiedemann chama de direito quase penal. Ou talvez aquilo que um sujeito já falecido, que era o Winfried Hassemer, chamava de direito de intervenção, né? Uma via entre o penal e o administrativo. Aliás, se ele tivesse conhecido a nossa lei de improbidade administrativa, ele saberia que isso já tinha sido inventado no Brasil. Mas não é nenhum profeta, é simplesmente alguém que percebe a liquefação dos discursos jurídicos, que leva a uma mistura deles. Né? Isso está acontecendo. Vê, o Código de Processo Penal, no artigo 387 atual, não exige que o juiz fixe o valor da indenização? Isso está no Código Penal, o processo penal. Isso antes era problema do juiz da vara civil. A ação civil ex delito, indenização ex delito. Agora não, agora é o juiz criminal. Por outro lado, tu tem ação civil pública que produz sanções. Pô, de novo, professor, volta na lei de improbidade. Pronto. Então o direito civil produzindo sanções, o direito penal produzindo indenização. Está vendo isso? É a liquefação dos discursos. A nossa lei anticorrupção é isso. Ela é o ornitorrinco do direito. Né, que é bico de pato, tem pelo, um troço assim. Tá ligado? Entendeu? É o ornitorrinco do direito. Mas vamos lá. Vamos adiantar agora e trabalhar um pouquinho com dois últimos itens aqui para não cansá-los. Já falei bastante aqui, mas vamos lá. Dois aspectos eu acho importante trabalhar agora do ponto de vista de lege data, né? Quer dizer, a partir do texto que nós temos hoje vigendo, eu acho legal que a gente saia daqui, trabalhando a parte inicial da lei, com especulações, considerações, comentários sobre dois campos. O primeiro campo da natureza jurídica da responsabilidade prevista na lei para o ente coletivo, que ela é administrativa e civil objetiva, queria falar um minuto disso com vocês. E um segundo campo que trata da reunião dos elementos necessários para que eu enxergue que houve a violação da lei anticorrupção. É uma coisa bem prática daí, assim, ó, professor, quando é que tem uma violação que leva uma empresa a ser punida pela lei anticorrupção? Quais são os requisitos para ter uma violação, uma infração que leve à punição pela lei anticorrupção? Que requisitos tem que ter para ter uma infração? Quando que pode acontecer de uma empresa ser punida? Então eu preciso dessa parte prática. Então vamos para a primeira parte, natureza jurídica civil e administrativa. Bom, natureza jurídica civil da responsabilidade diz respeito à necessidade de indenizar o Estado pelo prejuízo derivado do ato de corrupção lato sensu. Então a questão aqui é indenizatória. Toma cuidado que ainda que a lei preveja prazo prescricional, não te esquece que pela Carta Constitucional a obrigação de indenizar o Estado é imprescritível. Tá? Toma cuidado com isso. Tá?
Então não está sujeito à prescrição de 5 anos a indenização ou a responsabilidade civil. Pode ser responsabilidade civil objetiva? A regra, artigo 927 do Código Civil, é de que a responsabilidade exija dolo ou culpa. Mas o próprio artigo 927 prevê a possibilidade da legislação excepcionar e adotar a responsabilidade civil objetiva. Seja porque o texto de lei o faz, seja porque o risco da atividade implica em que o sujeito indenize quando produz danos para terceiros. Exemplo de responsabilidade objetiva pelo risco, artigos 12 e 14 do CDC, né? Que trata de defeito do produto, 12, defeito do serviço, 14. Então, a responsabilidade objetiva do fornecedor. Por que o fornecedor tem responsabilidade objetiva? Ué, professor, porque ele ganha com a atividade dele, que produz riscos para terceiros. Se os riscos principalmente derivarem em dano, bom, então ele tem que arcar com o prejuízo. Até porque na teoria geral econômica, o que é lucro? Remuneração do risco. Se o lucro é a remuneração do risco, e o que legitima o lucro no capitalismo é remunerar o risco, o lado B é, quando o risco deriva em dano, quem ganha com o risco tem que indenizar. A coisa é muito facinha até, muito óbvia. Não pode existir um capitalismo em que o lucro remunera o risco, mas quando o risco deriva em dano, o problema é dos outros. Não dá, né? Se eu ganho com o risco, ao mesmo tempo em que eu ganho com o risco, se o risco que eu gero para os outros deriva em dano para os outros, quem tem que indenizar sou eu. Muito simples essa racionalidade. Senão é um capitalismo muito legal, né? Quer dizer, eu ganho é para mim, mas o dano é para os outros. Bom, não dá, né? Aí, até porque, se for dessa maneira, o lucro perde a legitimidade, porque ele deixa de ser legitimamente a remuneração do risco. Tá? Então, 12 e 14 do CDC. E o artigo 927 fala que a lei excepcionará a responsabilidade subjetiva, criando hipóteses de responsabilidade objetiva, que é o caso da lei anticorrupção. No direito administrativo, a regra, sobretudo quando se trata de direito administrativo sancionador e disciplinar, é exigido dolo e culpa, mas eles, em regra, olha, recaem sobre seres humanos. É possível, no entanto, excepcionar a legislação que trata da preservação da atividade concorrencial no Brasil, a Lei 12.589, 2011, que substitui a 8884, a Lei do CAD. Ela prevê, no artigo 36, responsabilidade administrativa objetiva. Nós já temos precedente de responsabilidade administrativa objetiva, que para a pessoa jurídica, sobretudo, não é problemática. Agora eu vou desenvolver um pouquinho o porquê. Tá? Por que eu posso ter responsabilidade objetiva, isso é, que abre mão de dolo e culpa para entes coletivos, para pessoas jurídicas? A primeira coisa é assim, bom, se a gente pensar dolo principalmente como um dolo descritivo psíquico, como um fenômeno mental, é evidente que a empresa, justo porque nem tem esse fenômeno, esse substrato mental, essa psique, é evidente que ela não pode ter dolo. Eu posso reconstruir equivalentes funcionais do dolo. Bom, hoje está sendo feito isso no direito penal para seres humanos, mas essa é outra discussão. O fato é que, se eu visitar a história da responsabilidade subjetiva, eu não vou encontrar nela algo que diga que o ente coletivo tem que ter dolo ou culpa. Vamos visitar rapidinho a história da responsabilidade subjetiva. Eu vou usar o Nilo Batista aqui, a introdução crítica ao direito penal. O Nilo Batista, ele pega aquela pedrona bem grande que tem lá no Museu do Louvre, Código de Hammurabi, que diz assim: o construtor construir uma casa e a casa ruir e morrer o proprietário, que morra o construtor. E se morrer o filho do proprietário, que morra o filho do construtor. Está ali, ó. Imagina agora o seguinte: um construtor faz de propósito a casa para cair, porque ele odeia o proprietário. Era o segredo dele. Um segundo construtor é um descuidado, um fanfarrão, né? O lance dele é sair logo, acabar a obra, ir para outra, etc. E por isso ele faz essa fundação bastante frágil, acaba caindo do teto, morre o proprietário. O terceiro faz tudo o que tinha que fazer. Há 2.500 anos, naquela Mesopotâmia, no meio das águas, ele não tinha tecnologia para descobrir que um lençol freático embaixo da casa ia comer a fundação da casa em meses. O que de fato aconteceu, caiu a laje, matou o proprietário. Pois há 2.500 anos, entre o Tigre e o Eufrates, a consequência era a mesma.
Nas 3 historinhas, o que acontecia? Mata o construtor porque morreu o proprietário. Hoje é igual? Falar de homicídio rapidinho. Na primeira história, condena ou absolve por homicídio? O cara que construiu de propósito para cair. Condena? Doloso ou culposo? Doloso, 6 a 20 anos. Na segunda história, condena ou absolve? Condena também, mas a mesma pena do primeiro? Não, porque agora o homicídio é culposo, a censura é menor, 1 a 3. Na terceira, o cara não previu o que não tinha como prever. O famoso caso fortuito, que é diferente de força maior, né? Força maior é o irresistível, o caso fortuito é o imprevisível. No cursinho a gente fala isso para concurso. Tá? O caso fortuito é o imprevisível. O cara não previu e não tinha como prever. Ele é condenado ou absolvido? Absolvido pela imprevisibilidade objetiva. Tudo isso passa, portanto, pela análise do que está dentro ou fora da cabeça do agente. Do que está dentro da cabeça do agente. E o que está dentro da cabeça do agente nos faz punir com mais severidade o primeiro, porque foi de propósito, com menos severidade o segundo, que foi por quebra de cuidado, e não punir o terceiro, porque ele não previu e não tinha como prever. O que se passa na cabeça do cara define a consequência jurídica. O que tecnicamente a gente chama de desvalor de ação. Tá? Agora, há 2.500 anos, há 3.000 anos, não se analisava o que passa na cabeça do cara. Bastava para punir o cara os puros encadeamentos causais no plano físico. No plano físico, dá uma olhada. A morte é produto do quê? É efeito de qual causa? Desabamento do teto. O prédio que desabou, ele é efeito de uma construção, porque só desaba o que antes foi erguido. Então, a morte é efeito da causa desabamento. O desabamento é efeito da causa construção, porque não desaba o que não foi construído. E a construção é efeito da causa trabalho do construtor. Então, o construtor trabalha e constrói, o que constrói desaba, o que desaba mata. E assim, no campo físico ou mental, eu tenho ligação entre um evento e outro. No campo? Mesma coisa, só que daí provém da natureza em vez de provir do num. Claro, aí tu tem a força maior, que é o irresistível. Tá? Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho elos causais encadeados, em que a causa da causa é a causa do que foi causado. A causa da causa é a causa do que foi causado. Do ponto de vista naturalista, inclusive, leva um retrocesso ao infinito, né? Ou até o primum mobile, que é o primeiro sopro, né? Que é a prova da existência de Deus no São Tomás e no transportando Aristóteles, na verdade, que é a causa aquela que, por sua vez, não é efeito de nenhuma causa, é a primeira causa. Claro que, na verdade, a física outra de hoje não é macrofísica newtoniana e, portanto, isso é superado do ponto de vista das ciências do ser. Mas a gente ainda no direito trabalha com uma ciência do ser macrofísica newtoniana que leva a essa ideia dos encadeamentos causais. O fato é que não haveria morte do proprietário nessa ponta se não houvesse o que lá na outra? O trabalho do construtor. Porque a causa da causa é a causa do que foi causado. Então, do ponto de vista físico, a morte aqui só ocorre pelo trabalho lá. Por isso que tem responsabilidade no campo físico ou mental? Encadeamentos causais. Físico. Fenomenológico ou psicológico? Fenomenológico. Naturalístico ou psíquico? Naturalístico, objetivo ou subjetivo? Objetivo, logo responsabilidade, abre aspas, objetiva. Fecha aspas. Entenderam o que é responsabilidade objetiva? É isso. É responsabilizar alguém pelo puro curso causal, pelo encadeamento físico dos fenômenos causais. Legal? O que toma em consideração ou deixa de lado o aspecto subjetivo? Deixa de lado. Aí eu vou fazer uma pergunta que para mim é bastante importante. Por que é que eu deixo de lado o aspecto subjetivo? Isso é, o que passa na cabeça do construtor, isso é, o que ele pensava, previa e queria. Por que não interessa que o primeiro quis matar e o último nem conseguia prever? Por que não interessa há 3.000 anos e todo mundo é punido com a morte? Resposta rápida. Porque a vontade que interessa, na cosmovisão de povos da antiguidade, está afirmada a autonomia de vontade? Ou nós somos todos pessoas cujos destinos são predestinados divinamente? Quem é que é o dono do meu destino? Eu ou deuses? Deuses. E aí os deuses fizeram o seguinte, eles querem que tu morra.
Como é que eles fazem para mostrar que eles querem que tu morra? Eles deixam sair do teu trabalho a morte de quem? Do proprietário, porque está previsto que se do teu trabalho sair a morte do proprietário, o que tem que acontecer contigo? Tu tem que ser morto. Então, portanto, eles não permitiriam que fosse diferente se eles não quisessem isso. Tudo que acontece no mundo, eu fico interpretando o que os deuses querem. Então, numa cosmovisão mística, religiosa, a vontade do homem interessa? O que passa na cabeça do homem interessa? Então, a responsabilidade é subjetiva? Claro que não. Porque a vontade do homem não interessa. Interessa a vontade divina. Entenderam isso? Quando é que isso se quebra? Um percurso impossível, numa palestra curta, né? Um percurso difícil de fazer, rápido, mas quando é que isso começa a se quebrar? A religião cristã, o cristianismo faz o quê? Ele coloca a ideia de que Deus nos dá a chave da escolha entre o bem e o mal. Tanto que quando nós erramos, nós somos punidos, condenados ao inferno, ou nos penitenciamos, nos arrependemos. É um homem livre para tomar decisões já, ou totalmente predestinado? Já tem um campo de liberdade humana aí, não? Sim. E que é a sapata, é a base, é a pilastra, é o fundamento da ideia de que, na sequência, penso, logo existo. O cogito cartesiano, de 1639, no discurso do método, é a afirmação de que o homem existe porque Deus o cria à sua imagem e semelhança? Ou ele existe porque ele pensa? Porque ele pensa, professor. Logo, de quem que ele depende para existir? Só dele. Isso valoriza ou desvaloriza o aspecto subjetivo? Valoriza ou desvaloriza? Valoriza. E isso é em 1637, 1639. Finalmente, na virada do século XVIII para o XIX, Kant, que é o filósofo da autonomia de vontade. O céu estrelado sobre mim e a minha consciência dentro de mim. Eu sou capaz de agir segundo o imperativo categórico de justiça que diz: age de tal forma que teu agir possa ser um agir universal. Não é uma regra posta pelo Estado brasileiro para mim. Não é uma regra imposta da igreja para mim. Não é uma regra imposta pelos outros para mim. É uma regra que eu ponho de mim para mim mesmo. É uma regra que me permite, dentro do meu âmbito de liberdade, enxergar o que é o agir moral. Um agir moral só será um agir moral e, portanto, justo e correto, dizia ele, quando ele puder ser universal. Então, por exemplo, eu quero agora muito matar alguém. Aí eu penso assim, mas matar uma pessoa pode ser um agir universal? Agora todos então podem matar todos. Isso vai dar um resultado bom ou ruim? Ruim. Então isso foge ao imperativo categórico de justiça. Logo eu não devo matar. Mas quem é capaz de descobrir? O homem é capaz de descobrir dele para ele mesmo com esse exercício de hétero ou autonomia. Heteronomia é uma norma que vem de alguém diferente de mim para mim. A autonomia é uma norma que eu crio e coloco de mim para mim mesmo. Hétero ou auto? Auto. Isso depende pouco ou muito do que se passa na minha cabeça e da minha vontade. Muito. Está consagrada a responsabilidade subjetiva, que não é um produto da modernidade, é um produto do direito penal canônico, mas que se assenta, se cimenta, se reforça, se fundamenta na modernidade. E que, portanto, exigirá na responsabilidade administrativa, penal e civil, que seres humanos só sejam punidos quando tiverem dolo, ou no mínimo, culpa. Cadê a Volkswagen nessa história? Não cabe, né? Cadê a Petrobras nessa história? Não tem relação com essa história, professor. Lógico que não tem relação com essa história, porque não são entes morais, não são psiques, não são estruturas psíquicas. Tu notou que esse percurso histórico, rapidamente aqui feito, até aventureiramente, mas notou que não tem nada a ver com o ente coletivo? E aí as pessoas ficam dizendo, o direito penal não pode punir objetivamente pessoa jurídica porque não tem dolo e culpa e se exige dolo e culpa, que senão afronta o princípio da culpabilidade. Porra, o princípio da culpabilidade foi feito para seres o quê? Para seres humanos, né? Isso é evidente, isso é escancaradamente evidente, isso é da história do princípio da culpabilidade. E olha que o direito penal canônico, que assenta o princípio da culpabilidade com dolo e culpa, punia o mosteiro, quando o ente do mosteiro praticava um ilícito.
Na verdade, o que acabou com a responsabilidade penal do ente coletivo foi a Revolução Francesa, que atomizou a sociedade e ergueu o indivíduo a uma posição elevada e acabou com todas as estruturas coletivas. A atomização da sociedade, do grego átomo, aquilo que não se corta, o fragmento indissolúvel. O indivíduo, não dividir, não. Indivíduo é aquilo que não se divide. A sociedade que produziu isso a partir da Revolução Francesa, naturalmente não pode mais punir estruturas coletivas. E hoje a gente, naturalmente, passa um momento de superação da modernidade, que é toda paradigmática na Revolução Francesa, para um modelo, então, de superestruturas, de transindividualidade, supraindividualidade, revalorização de estruturas coletivas e um direito que responde a isso. Tranquilamente. Tranquilamente. Tá? Então, a responsabilidade do ente coletivo pode ser objetiva sem qualquer problema. E não confundam dolo e culpa, responsabilidade subjetiva, com censurabilidade ou culpabilidade num outro vetor. Aí eu posso construir culpabilidade para a pessoa jurídica? De que jeitos? Como? Se ela é uma pessoa que não pensa e não escolhe, porque a pessoa física, ser humano, é punido porque podia agir de outro modo e não agiu. O poder agir de outro modo, escolheu pelo errado quando podia escolher pelo certo. Essa é a base tradicional do direito penal. Pessoas jurídicas não escolhem, logo não existe culpabilidade. Não desse jeito. Mas pessoas jurídicas são organizações que podem ser superavitárias para evitar ilícitos no seu ambiente? Podem. E quando são deficitárias? Bom, aí o déficit organizacional me permite enxergar que ela merece reprovação. E aí eu tenho culpabilidade por déficit organizacional. Agora, e se a estrutura, embora não tenha prevenido ou conseguido evitar o evento, ela tinha programas de cumprimento que funcionavam e que tiveram que ser burlados por um funcionário para praticar um ilícito qualquer, ambiental, até uma corrupção. Aí, pelo menos, eu vou mitigar a censura. Professor, por isso que o professor Rodrigo Chemin aqui deve ter falado de tarde que o compliance é atenuante? Por isso, está previsto lá na lei como atenuante. Lógico, porque daí significa que a organização não foi assim tão deficitária. Entendeu? Então, sobre responsabilidade objetiva, é isso. Para finalizar, que requisitos eu tenho que ter para haver um ilícito, uma infração, que leva à punição pela lei anticorrupção? São 3 elementos reunidos, extraídos dos artigos 1º, 2º, 3º e 4º e 5º, mas principalmente 1º, 2º e 5º, tá? Primeiro requisito, deve haver um ato de um ser humano ou da pessoa jurídica. Segundo requisito, uma infração prevista no artigo 5º, um tipo daqueles. E terceiro requisito, interesse ou benefício do ente coletivo. Vamos para o primeiro deles. Um ato do ser humano ou da pessoa jurídica. Isso é muito importante, porque a gente vai discutir, então, se a nossa lei anticorrupção é um modelo de auto ou heterorresponsabilidade. O que é heterorresponsabilidade? Uma pessoa jurídica ser responsabilizada por fato praticado por alguém diferente dela. Hétero. O que é autorresponsabilidade? Pessoa jurídica ser responsabilizada por fato praticado por ela. A pergunta é quem pratica o fato pela lei? É um ser humano por conta dela? É um ser humano que pratica e aí a responsabilidade desse ser humano vicaria para ela, se transfere para ela? Modelos de heterorresponsabilidade, o inglês e o francês. Para direito penal, viu? Que eu transporto integralmente para essa lei aqui. Vê que, parênteses, querem entender essa lei, vocês têm que estudar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mesmo que ela não seja penal. Porque é lá que está desenvolvida a ideia de hétero e autorresponsabilidade, basicamente. Agora, modelos de autorresponsabilidade são aqueles em que a pessoa jurídica é punida por fato praticado por ela. A lei é expressa no artigo 5º, dizendo que quem pratica o ato é ela, pessoa jurídica. É diferente, por exemplo, da lei de crimes ambientais, que tem previsão no artigo 3º da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Agora, olha lá como diz na lei de crimes ambientais. Por ato praticado por decisão do representante legal, contratual ou órgão colegiado. Então, o que a nossa lei de crimes ambientais exige? Que um ser humano atue ou não atue? Atue e tome uma decisão. Pois expressão assim não existe na lei anticorrupção. Ao avesso, a lei anticorrupção fala que quem pratica o ato é a pessoa jurídica.
Senhor, mas pessoa jurídica pratica ação? Porque se é assim, tem que ter uma teoria da ação da pessoa jurídica. Tem? Tem. Posso trabalhar de uma maneira muito simplória até, com ação significativa. A ideia de que ações são conteúdos de sentido. Já leram no jornal que a Volkswagen fez o recall do Fox porque decepava o dedo quando rebatia o banco traseiro? Já leram isso no jornal? Fato verdadeiro. Ou que a Volkswagen lançou um veículo. Eu tenho um sujeito de um verbo, fez um recall, lançou um veículo, portanto eu tenho ação no sentido de conteúdo de sentido. Todos percebemos que aquilo que ela faz é uma ação. E, inclusive o direito percebe dessa maneira, porque a Volkswagen contrata trabalhadores, contrata empregados, contrata parceiros comerciais, figura como agente processual, quer dizer, move ações, contesta ações. Então, quer dizer, do ponto de vista da comunicação, a gente todo o tempo tem ações de pessoas jurídicas. Essa é uma forma de trabalhar. Outra forma de trabalhar vem do direito penal. Davi Baigun, por exemplo, um autor argentino, trabalha com a teoria da ação institucional. Ele diz assim, olha, existe ação institucional quando 3 requisitos estão reunidos. Normativa, externa e externa, regulação, externa e externa, plano organizacional e interesse econômico. Existe normativa externa às pessoas jurídicas no Brasil? Bom, todo o direito empresarial, e mesmo essa lei. Qual que é a norma interna da pessoa jurídica? Ué, professor, seus estatutos, seu contrato social? Bom, então tem normativa externa e interna. Pessoas jurídicas têm interesse econômico? Muitas vezes. E aqui eu tenho um ponto de discussão, num livro até com o Baigun, porque não precisa ser econômico o interesse. Pode ser interesse de outra espécie. Eu tenho não necessariamente interesses econômicos, mas enfim. E pessoas jurídicas são organizações, aí eu caio lá na administração de empresas. O que é organização? Primeiro requisito, grupo coletivo de pessoas, grupamento de pessoas. Segundo requisito, com um sistema interno de comunicação. Terceiro requisito, alcançar fins racionais comuns. Quarto requisito, deve haver uma estrutura interna de poder, normalmente é a hierarquia empresarial. E o quinto requisito é um certo nível interno de conflito entre as estruturas, por exemplo, entre o departamento de marketing e o departamento financeiro, né, que se resolve normalmente com inclinação pela solução econômica mais adequada para a empresa. O fato é que tudo isso existe numa pessoa jurídica. Se tudo isso está presente, tudo que vem daquela estrutura é uma ação institucional. Logo, pessoas jurídicas cometem ações. Primeiro requisito. Segundo requisito, a ação tem que se encaixar no artigo 5º. O artigo 5º da lei, ela diz o seguinte, haverá infração punida por esta lei toda vez que houver atentado contra o patrimônio público, princípios da administração pública ou compromissos brasileiros assumidos em documento internacional. Atentado é dano ou perigo de dano? Perigo de dano. Então, repara que a lei não exige dano, exige perigo de dano. Advogados, tomem cuidado que não há o que indenizar, não tem responsabilidade civil quando não tiver o dano. Toma cuidado com isso, se liga nisso. A lei prevê a infração mediante perigo de dano. Aí não penso que possa haver responsabilidade civil. Né? Para a advocacia isso é fundamental. Tá? Agora, esse perigo de dano contra princípios da administração pública, contra compromissos internacionais ou contra o patrimônio público, deve se dar através de modos fechados, números clausos, assim definidos, diz a lei, através dos incisos do artigo 5º. O primeiro inciso é o crime de corrupção. Depois eu tenho praticamente a reprodução de tipos penais da lei de licitações. E algumas outras práticas que levam a atentado contra patrimônio público, principalmente. Tem uma discussão no âmbito do Ministério Público, vocês têm que ficar atentos aqui, principalmente advogados. Tem muito colega nosso, promotor de justiça, que enxerga que aquilo ali é exemplificativo, aquele rol. O artigo 5º da lei, um rol exemplificativo de violações, e que, portanto, eu posso usar analogia para punir. Eu não concordo. Para mim, é um rol taxativo. E isso é muito evidente quando eu comparo a lei anticorrupção com a lei de improbidade administrativa.
A lei de improbidade administrativa, ela prevê nos artigos 9, 10 e 11 as infrações que caracterizam a improbidade, dizendo assim, ó, são infrações de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, notadamente, Notadamente significa que é números clausos ou números apertos, rol taxativo ou exemplificativo? Rol exemplificativo. Só que essa lei é diferente. Ela diz assim, ó, constitui infração o ato da empresa que atente contra o patrimônio público, assim definido. 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, os modos de realizar o atentado são livres ou vinculados? Vinculados em números clausos, em números fechados. Na minha cabeça, claramente é isso. Mas tem colega que discorda. Eu, se fosse advogado, ia sapatear que tem que ser número taxativo. E é. Né? Na minha cabeça, é claramente taxativo aquilo ali. Terceiro requisito, interesse ou benefício do ente coletivo. Como é que eu vou descobrir o que é interesse e benefício do ente coletivo, professor? Direito penal. Vai cair de novo, inclusive no caso brasileiro, vai cair de novo na lei de crimes ambientais, porque exige também interesse e benefício da empresa. O que é o interesse? A vantagem, um ganho projetado ex ante com o comportamento. Toda vez que o comportamento permite eu enxergar que poderá haver alguma vantagem para a empresa, é interesse. E benefício é ex post. Toda vez que eu concluo, depois que o fato ocorreu, que ela teve um ganho. Não precisa ser econômico. Isso é benefício. Então, o interesse é a projeção futura de ganho. O benefício é a constatação de que houve ganho no passado, a partir do fato infracional, a partir da infração. Beleza? Esses são os requisitos para punir o ente coletivo. Com isso, eu encerrei o que eu queria de trabalhar com vocês de maneira central, até me espichei um pouquinho ou demais. Mas, enfim, para fechar, quero dizer que talvez seja um jeito do Brasil se deixar conduzir por uma levada, por uma toada, por uma onda que é internacional e que vem das convenções. Eu ouvi o final o Panza falando aqui, dizendo assim, olha, não fosse o povo brasileiro ir às ruas em 2013, essa lei não sairia. Porque realmente os compromissos que o Brasil tinha assumido, ele não tinha levado ao cumprimento. Pendia de cumprimento dos compromissos por tratados internacionais. E claro que, de fato, a corrupção não é um fenômeno puramente brasileiro e ela muda conforme as culturas, tem piores e melhores. Mas o padre Antônio Vieira, lá no século XVII, no coração dos 600, ele dizia assim, há ministros de Sua Majestade que vêm cá não buscar o nosso bem, mas buscar nossos bens. No século XVII ele está falando isso. Né? Se vocês forem ao Eduardo Bueno, vão divertidamente olhar a história da corrupção no primeiro século do Brasil, colônia. A Ilha do Descobrimento, Náufragos, Traficantes e Degredados e os Capitães do Brasil. 3 livrinhos sobre o mesmo aquela primeira centúria de colônia. E dali para frente a coisa vai piorando. E o fato é que eu não tenho como ter ambiente econômico que caminhe de maneira sustentável se eu não debelar minimamente isso, se eu não rebaixar os patamares de corrupção. Porque qualquer lei é o dever ser que nunca será. Então, corrupção sempre vai existir, mas tem que trabalhar com rebaixamento. A gente talvez tenha a chance de pegar um trilho ou um trem de um trilho internacional, quer dizer, sobre o qual anda todo o conjunto de uma economia globalizada com essas preocupações. Eu acho que é uma boa chance essa. Tá bom? Obrigado.